E bora rapa, e bora galera, como é que vocês estão? Ó, o pai tá careca mesmo, tá? Também que tem um bonezão, né? Bora, fiz aquele treino de perna hoje, né? Mano, hoje amanheceu como? Um mormaço, um abafado do caralho, por isso que choveu tanto, né? Por isso que choveu. Ainda bem que não teve tornado, né? Igual no Paraná. Imaginou? Complicado, galera. Foda. O bagulho foi tão tenebroso que parecia aqueles que dá no Texas, ali, ó. Mas bora falar do amor ao próximo. Amar o próximo como a ti mesmo. A única religião que Jesus nos ensinou. Beleza? Amar o próximo como a ti mesmo, né? Bora tentar esmiuçar um pouco isso. Beleza? Da hora? E bora que bora. Amar o próximo como a ti mesmo, galera. Entendeu? Será que isso acontece na vida prática? Óbvio que não, senão o mundo não seria esse caos, né? Esse lixo que é o mundo e o ser humano, né, mano? Porque quem faz o mundo é o ser humano. Quando eu digo o mundo, meio que eu estou me referindo ao ser humano e seus sistemas aí. Beleza? E bora que bora. Bora que bora. Bora. Né? Cheirão de carne, isso aqui tá foda. Deve ter algum cadáver de cachorro perdido por aí. Indo pra cá o cheiro dá uma aliviada. Cheiro de carne, isso é foda, ninguém merece, né, mano? Complication, né, velho? Mas é aquilo, né, galera? Amar o próximo como a ti mesmo. Difícil, né? Quem faz isso hoje? Ninguém, né? O que Jesus ensinou se inverteu, é rodear o próximo, tá? Porque a humanidade, se vocês for notar, se odeia, né, mano? Se odeia, né, cara? É impressionante. Não tem respeito, não tem dignidade, não tem nada, né, mano? Entendeu, rapaziada? Então é complicado. Da hora amar o próximo como a ti mesmo, né? O que Jesus ensinou, né? Jesus não ensinou você a dar dízimo. Jesus não ensinou a você, né? Que bem material vale alguma coisa, né? Vamos, por isso que eu falo, galera. Temos que olhar só para Jesus, né? O que Jesus nos ensinou? Amar o próximo como a ti mesmo, né? A palavra de ouro. Amar o próximo como a ti mesmo, né? Uma palavra só que inclui muita coisa. Amar o próximo como a ti mesmo, que legal, que interessante, né? Nosso formidável campo, onde que o pai já fez as épicas, nossa querida represa. E é aquilo, amar o próximo como a ti mesmo, né? Uma pessoa, se você ama o seu próximo como a ti mesmo, você vai ficar explorando ele? Você vai querer fazer guerra com ele? Você vai querer escravizá-lo, fazê-lo de trouxa? Não, né? Então é a regra de Jesus, é empatia, né? Que amar o próximo como a ti mesmo não é nada mais do que ter empatia, né? Mas cadê que as pessoas querem saber? Ser humano é zoado, né? Ser humano é zoado, entendeu? Então é complicado, né? Muito complicado mesmo. As pessoas querem saber de usar depois de descartar, como se você fosse um copo descartável, né? Não é à toa que tem tanto alcoolismo, não é à toa que tem tanto suicídio, porque as pessoas não pregam a palavra de Cristo, é meio que até rimou, né? É aquilo, galera, é amar o próximo como a ti mesmo, mano. Entendeu? Senão não vai, né? Senão não vai. A humanidade é podre, a humanidade é ruim, né? É um querendo tirar proveito do outro o tempo todo, é um querendo prejudicar o outro o tempo todo, entendeu? Então é complicado, né? Complicado, não vai, entendeu? Então tem que amar o próximo como a ti mesmo, né? Se você ama o próximo como a ti mesmo, você vai matar ele? Não vai. Vai roubar ele? Não vai. Vai ficar fazendo de trouxa? Não vai. Vai ficar excluindo? Não. Vai ficar explorando ele? Não vai, né? Por quê? Porque amar o próximo
Amar o próximo como a si mesmo. Mas a galera ama quem? A galera ama o dinheiro, né? O coração da galera tá na onde? O coração da galera tá no dinheiro. Por isso que tem tanta desigualdade social. Por isso que tem tanta tragédia, um matando o outro, um extorquindo o outro, né? Entendeu? Complicado. Então é aquilo, galera. Se afasta de quem é ruim, né? Se afasta de pessoa que você vê que só conta vantagem. Ai que eu sou botão aqui, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Ai, que, ai, entendeu? E se afasta disso aí que isso aí só faz mal. Entendeu? Igual o maninho que eu briguei lá quando eu tinha meus 19 anos. Falo muito aqui, né? Relato muito aqui. Eu tive que tomar 2 litros de vinho pra me acalmar, né? Olha o mal que eu fiz pra mim mesmo por causa de um filho da puta, por causa de um lixo. Tem como amar um cara desse? Não tem, né, velho? Entendeu? Então, complicado. Entendeu? Complicado. Ó, represa de mais perto. Represa de mais perto, né? Aí teve o outro babaca que me negou as 20 prata, né? Eu fazendo um favor pro cara todo dia, o cara me negou 20 prata. Esses dias eu pedi 20 conto pra um mano ali de outro estado. O mano já me mandou o Pix. Emprestado, obviamente. O mano já me mandou o Pix. Então você vê, né, mano, que, pô, um cara que eu nunca vi pessoalmente confia mais em mim, tem mais consideração. Nem questão de confiar, é questão de consideração. Tem mais consideração por mim que uns babaca desse aí, né? Complicado, galera. Complicado. Complicado demais, mano, a vida aí, né? Então, mas é isso que eu falo, mano. É amar o próximo como a ti mesmo, se afastar de pessoas ruins, né? Se afastar de gente lixo, né? Que não vai. Não conviva com gente lixo, senão você vai pro espaço, né? Igual o maninho que me negou as 20 pratos, narigudinho. Porra, casou com a menina. Menina, ela tinha um corpo da hora, pá, tinha até um brilho. Depois, pai, menina tá um caco, menina, entendeu? Porque convive com o demônio, né, mano? Menina tá, uma vassoura tá mais gorda que a menina já perdeu o brilho, mas por quê? Convive com o demônio, né, pai? A partir do momento que você convive com o demônio na mesma casa, já era você, já era a sua energia, a sua vitalidade. Acabou, né? Ainda bem que eu saí fora rápido, né? Por isso que o pai tá bonito hoje, né? Aquele brilhão, aquele brilho no olhar. Terrê. Mas é aquilo, galera, se afasta, mano, né? Se afasta. Não cria vínculo com gente zoada, com gente ruim. Né? Amar o próximo como a ti mesmo, amar o próximo. Próximo, não é amar filha da puta, não é amar gente lixo, entendeu? Não é amar gente que tá com o coração no dinheiro, né? Tá com o coração no dinheiro, pai, entendeu? Aí não vai, entendeu? Jesus nos ensinou a desapegar do dinheiro. Mas cadê que os demônios querem saber? Os demônios não querem saber, ainda se diz cristão, né? Cara, cristão qualquer um é, agora seguir Jesus Cristo de fato, né? Igual o mano que me negou as 20 prata. Se diz católico, né? Já foi até coroinha de igreja, mas não aprendeu porra nenhuma de bom, mano. É o que eu falo, igreja, cara. É o que eu falo e que Jesus falava, né? Eu não habito em templos feitos por mãos humanas. E as igrejas vivem cheias. E ai de você falar que é de Jesus e não frequentar uma igreja. Ai de você, mesmo Jesus tendo falado que não habita em templos de mãos humanas. Aí você tem duas escolhas. Ou você fica com a palavra de Jesus, né? Que é o que eu recomendo. Ou você fica com a palavra dos tranqueiras, que acha que tem conhecimento de alguma coisa, acha que igreja é importante. Porra, mas o próprio Jesus falava que não habita em templos feitos por mãos humanas. A igreja é você, a igreja sou eu, né? Com perdão da palavra, não é aquela palhaçada. É porque eu não... Sinceramente, cara, nunca gostei de igreja. Nunca me senti bem em igreja, né? Vou ser bastante sincero. Nunca gostei de igreja, nunca me senti bem em igreja. Tanto na católica, que eu já fui na católica e já fui na evangélica. Ambas ali não gostei. Não gostei, né? Entendeu? Nunca me senti bem, nunca gostei. Aquela coisa demorada, aquela coisa chata. Entendeu? Mas acho que já era Jesus dentro de mim, né? Não habita em templos feitos por mãos humanas. Aí você vai pra uma igreja, nego te olhando de cima pra baixo, querendo ver a sua roupa, te julgando, te julgando não, te condenando já direto. Entendeu? Então esse é o nosso relato aí. Entendeu? E é aquilo, pai, é se afastar de demônio. Se afastar de demônio, senão você vai acabar igual
a mulher do maninho que me negou as 20 prata. Aqui que eu não falo o nome de ninguém, né? Já pra não tomar nenhum processinho, né? Mas se a pessoa estiver me escutando, estiver me acompanhando, vai saber do que eu tô falando dela. Né? É aquilo, pai. Ou você se afasta de demônio, você vai ficar mais magro que uma vareta. Óbvio que aqui eu não tô óbvio que aqui eu não tô falando que o mano usou a mina, que o mano agride a mina, longe disso, pelo amor de Deus. Não é nem isso. É a convivência mesmo que é zoada. Não tô falando que agride ninguém, que bate ninguém não, tá? Só pra frisar, só pra deixar registrado. Mas o que eu tô falando é um fato, mano. A mina antes tinha um corpinho da hora, né? Hoje, se uma vassoura é mais gorda, se cuida, mano. Se cuida antes que dê tempo pra isso, né? É aquilo, é a convivência, a questão de energia, de espírito. Você vai conviver com gente que suga a sua energia, você vai ficar sugado, amigo. Então é aquilo, amar o próximo como a ti mesmo. Não é amar qualquer um, não é amar gente folgada, gente idiota, né? Entendeu? Amar o próximo como a ti mesmo não é ser trouxa pra ninguém, né? Não é ser trouxa pra ninguém, tá ligado? Mas é aquela, rapaziada, é isso. Beleza, não vou me demorar, só queria falar um pouco disso. Amar o próximo como a ti mesmo, né? Isso evitaria escravidão, guerra. Ai, que Jesus nunca falou contra a guerra. Ai, que Jesus nunca falou contra a escravidão. Mentira, pô. É que Jesus usou uma palavra só, um termo só, uma palavra de ouro só, que vale pra muita coisa, vale pra muita coisa. Porque Jesus era um ser sábio, né? Né? Porque entendeu? Jesus é um ser sábio. Jesus é um ser muito sábio, entendeu? E o que ele falava? Amar o próximo como a ti mesmo. Se a humanidade seguisse isso, amar o próximo como a ti mesmo, não ia ter escravidão, exploração, guerra, massacre, né? Não ia ter essas palhaçadas. Tem porque a humanidade não ouviu Cristo, né? A humanidade está com o coração no dinheiro. E enquanto você tiver com o seu coração no dinheiro, vai ter guerra, escravidão, exploração. Olha o que... Nossa, cheirinho de carne, isso aqui tá como? Olha o que Jesus falava. Olha o que Jesus falou pro jovem rico. Abandona tudo que você tem e me segue. Mas o jovem rico se chateou e se afastou de Jesus, né? Mesma coisa hoje, cara. O que Jesus quis dizer? Essa passagem do jovem rico. Quis dizer isso, para você desapegar do dinheiro, para você não ter o seu coração no dinheiro, para você amar o seu próximo como a ti mesmo. Pegou? E olhar só para Jesus, pai. Foi o vídeo que eu já falei aqui, judaico-cristão, né? Olhar só para Jesus, mano. Entendeu? Olhar só para Jesus, senão não dá merda, dá confusão. Beleza? E é aquilo, galera. Quando a humanidade sempre tiver com um coração no dinheiro, sempre vai ter isso aí, massacre, desigualdade social, sempre vai ter essas palhaçadas aí, beleza? Por quê? Porque a humanidade tá com o coração no dinheiro, beleza? Sempre vai ter isso aí, um querendo ser mais do que o outro, ego inflado, né? Egocentrismo, igual o maninho que eu briguei quando eu tinha 19 anos. Cara, é o ego, não é um ser humano, é um demônio, é um ego, né? Que o maninho que me negou as 20 prata bajula, né? Deve ter um altar lá, né? Esse mano aí. É foda, né, mano? Complicado o ser humano, né? E você novão, mano, até você perceber as coisas, esqueça, né? Mas é aquilo, galera, não devemos ter o nosso coração no dinheiro. Por que o mundo é esse lixo? Porque a humanidade tem amor à matrix financeira, a humanidade tem amor ao dinheiro. A humanidade tem muito amor ao dinheiro. Por isso que tem escravidão, exploração, massacre, um matando o outro. Lá em Israel matando criança na Palestina. Por quê? Amor ao dinheiro. Amor à propriedade dos outros, né? Entendeu? Então é aquilo, galera. Sempre vai ser assim. Enquanto a humanidade estiver com o coração no dinheiro e não ouvir Jesus, sempre vai ser assim, né? Vai para essas igrejas para levar o dízimo, né? Às vezes a pessoa passa por uma criança morrendo de fome, não dá R$1, mas chega no pastor e dá o dízimo, né? Que não é nem dinheiro, né? O dízimo é coisa de judeu, tá lá em Levítico, que era alimento. Não era nem dinheiro, era alimento, beleza? Mas a galera confunde as coisas, né? Confunde as coisas pra caramba, beleza? E é aquilo, galera, amar o próximo como a ti mesmo, né?
Amar o próximo como a ti mesmo. Não amar o dinheiro. Não ter o coração no dinheiro. A partir do momento que a gente tem um coração no dinheiro, já era, pai. Entendeu? Já era. Vira esse caos que virou a humanidade, né? Muito golpe, muito latrocínio, né? Porque o coração tá no dinheiro, muita exploração, escravização, muita escravidão, né? Perdão. Por quê? Por que a gente teve escravidão em toda essa linha do tempo? Toda essa linha do tempo aí, antes de Jesus, época de Jesus e pra... Por que a gente teve a escravidão? Porque o ser humano tá com o coração no dinheiro. A escravidão é possível. É porque muita gente fala que escravidão é horrível, né? É algo desumano e eu concordo plenamente, a escravidão é algo desumano. Mas por que a escravidão é algo desumano meio que existe até hoje? Escala 6 por 1, né, enfim. O coração do ser humano não está em Jesus, não está na palavra de Jesus. O coração do ser humano está no dinheiro. E o dinheiro é Satanás, porra, o dinheiro é mamão. Então tá explicado todo, né? Guerra, escravidão, massacre. Lá na Nigéria tá matando cristão pra caramba, né? Então é aquilo. Enquanto a gente tiver com o nosso coração no dinheiro, a gente sempre vai fazer merda. Enquanto a gente tiver com o nosso coração em Cristo, nas palavras de Cristo, talvez um dia a coisa mude. Porque Jesus já sabia que a gente ia enfrentar esse cenário. Por isso que ele falou: amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo. Se eu amo meu próximo como a mim mesmo, se eu amo meu próximo como a mim mesmo, eu vou escravizá-lo? Por exemplo, aí você ama sua mãe, né? Você que ama sua mãe de verdade, né? Qualquer um, né? Porque tem muitos filhos que não amam a mãe, ainda explora da mãe ainda. Dá um exemplo aqui prático. Você que ama sua mãe, você que ama seu filho, amor de verdade, você vai escravizá-lo? Não vai, pai. Então é para facilitar o compreendimento, né? Que já vai voltar a chover, ainda bem que eu tô de bike, é rapidinho. Mas é aquilo, galera, é amar o próximo como a ti mesmo. Né? Se a gente tivesse ouvido Jesus, se a humanidade tivesse ouvido Jesus e praticado, a gente não estava nesse inferno que é o mundo. Mas como o coração está no dinheiro, o coração do ser humano está no dinheiro, está explicado as mazelas do mundo: guerra, escravidão, doença, massacre. A própria humanidade cria doença para vender remédio. Acabaram com as curas naturais. Por quê? Amor ao dinheiro. Enquanto o amor for pelo dinheiro, enquanto o coração estiver no dinheiro, esquece a humanidade dar certo, filhão. Vai ser só guerra, escravidão, massacre, genocídio e por aí vai, por aí vai, por aí vai. É nóis e valeu, galera.